Diga para ele ou para ela: que privilégio estar sentado perto de alguém tão bonito. Como Deus é bom para mim, não é? Que Deus maravilhoso, que Deus que nos dá o melhor, Deus que nos dá sempre aquilo, muito mais do que pedimos e pensamos. Boa noite, gente, a paz do Senhor, amém? O privilégio está aqui na nossa casa paterna, né? Na nossa casa mãe, que é sempre um privilégio, uma honra estar aqui compartilhando da palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jackson, pastora Kemi. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Paulo, pastora Marta e de todos os nossos colegas que sempre que a gente vem aqui, a gente sai daqui inspirado, abençoado, renovado, um pouquinho mais gordo, né? Graças a Deus. E Deus tem sido fiel. Necessitamos sempre estar lembrando, né, das nossas raízes. Não sei se você valoriza tanto a sua casa, a casa de Deus que Deus te deu, porque para mim pessoalmente vir aqui sempre é um motivo assim de grande alegria. Se eu pudesse, estaria aqui todo final de semana, né? Pelo menos, né, Léo? Só nós que moramos longe é que sabemos o valor que é de estar aqui em casa, né? Quando a gente vem aqui, a gente sai daqui abençoado, fortalecido, né? É muito especial. É aquela velha história, né? Que quando a gente perde, a gente valoriza, né? Não é o sentido de perder, mas o fato da distância. Sempre que a gente vem para cá, a gente fica inventando desculpas, né? Fala assim, ó, vai ter um aniversário, a gente está aqui, né? Ó, vão orar por não sei quem, ó, tá, vamos para lá também, né? Em nome de Jesus, ó, vai vir e tal, vamos estar lá em nome de Jesus. E agora nós estamos lá nesse desafio lindo e maravilhoso, o bebê mais novo, né? Da catedral, que é Madrid. E estamos necessitando das orações, porque sabemos do tamanho da promessa que Deus tem para aquela terra, que vai ser muito mais do que pedimos e pensamos. Sempre que me perguntam, como é que está lá, pastor Alisson? Eu falo assim, já estamos com 1.000 pessoas. Glória a Deus, já estamos com 1.000 pessoas. Se chegou só 50. Os 950, não sei se erraram o endereço, não sei o que aconteceu, mas eu sei que estão chegando. Eu não tenho dúvida disso. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Eu não tenho dúvida disso. Tenho certeza que quando Deus dá uma palavra para o nosso pastor, é sempre uma palavra profética. E sabemos que aquela terra é fértil, não é? Uma terra que mana ramon e azeite, não é leite e mel, mas é quase, é ramon e azeite, não é? Meus queridos, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 10. Quero ser aqui bem objetivo nessa palavra. Louvar a Deus uma vez mais pela vida do nosso pastor, por essa oportunidade e responsabilidade. Também está aqui com o pastor Léo, pastora Carla, né? Lá da Suíça. Glória a Deus, sempre uma maravilha estarmos aqui juntos. É difícil a gente se ver, quando a gente se vê, né? Glória a Deus, aleluia. Amém? Pastor Tarsis, né? Glória a Deus, aleluia. Estava espanhol aqui. Glória a Deus, lá no lobby estava conversando com o pastor Paulo em espanhol e nem percebi, amém? E ele dava glória a Deus, né, pastor Paulo? Amém. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel se levantou outra vez e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli então percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo outra vez, diga, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, o teu servo está ouvindo. Amém?
Recentemente, como vocês sabem, estávamos falando aqui, estamos em Madrid, e como é maravilhoso a gente poder se mover dentro do tempo de Deus. Eu lembro quando nós, Pastor Paulo, Pastor Jackson, estávamos numa reunião, tinha acabado a pandemia, não podíamos viajar ainda, e foi quando nós mencionamos Madrid pela primeira vez, mais ou menos uns 2 anos antes desse período de agora. E eu lembro que eu já vinha orando e falando: Senhor, se é da tua vontade, se o nosso tempo acabou em Barcelona, fala com o nosso sacerdote, né? Fala com ele. Então orei sinceramente, pastora Marta, né? Sentia, não é? E falei assim: mas eu não posso me mover, porque o Senhor tem que falar com o meu pastor. E foi quando o pastor Jackson falou pela primeira vez. Naquele dia, estávamos assim, eu estava no quarto, estávamos pelo Zoom, né? Estávamos tratando de outro tema e mencionamos no final da reunião a questão de Madrid. E a Tatiana, quando terminou a reunião, falou assim: eu não sei qual que é a proposta do pastor Jackson, mas independente do que seja a proposta, diga para ele que a resposta é sim. E vocês conhecem a Tatiana, minha esposa, e vocês sabem que a Tatiana é muito tímida, é caladinha na dela, e eu nunca vi a Tatiana falar isso. E eu falei: mas por que você está falando isso? Ela falou assim: eu tive um sonho que o pastor Jackson vinha com um envelope de ouro e oferecia para nós, dizendo: o que vocês querem? Querem ficar aonde vocês estão e viver o mesmo? Ou querem esse envelope de ouro, que é o que vai vir novo na vida de vocês? Então, por que eu estou contando esse testemunho? Estou contando esse testemunho porque a nossa vida é formada de ciclos. A nossa vida é formada de etapas. A nossa vida é formada de estações. Precisamos entender isso desde pequeno, né? A estação dos 9 meses dentro do ventre da nossa mãe. Quando a gente sai, a gente tem que aprender a respirar de uma outra maneira. A gente tem que aprender a se alimentar de outra maneira. Nós temos que aprender a nos mover, temos que aprender a se adaptar ao ambiente, ao clima, ao habitat que agora a gente está. O nosso corpo tem que se adaptar às os novos inimigos, não é? Novas enfermidades, tem que gerar os anticorpos. A gente vai crescendo, vai descobrindo os perigos da vida, vai sabendo que o buraquinho da tomada não tem um outro mundo lá dentro, mas a gente leva choque, né? O fogão é quente, né? A chama queima, e a gente vai crescendo, descobrindo novas coisas. Começamos a ir à escola, é aquele chororô, é aquele cortando o cordão umbilical, né? Pais às vezes sofrem mais do que o próprio filho, porque também não entendem esse processo que é uma transição, um ciclo novo, uma nova estação. Crescemos, temos que ir agora cada dia mais aumentando a responsabilidade dos estudos. Logo logo começa a necessidade de trabalhar, de se autossustentar financeiramente. Começa as responsabilidades espirituais, ministeriais, desde cedo. Começa os ensaios, compromissos na igreja, até ir para a universidade, ter uma posição maior no trabalho, mais elevada. Quando nós começamos de repente a se apaixonar pela mulher de Deus, as irmãs se apaixonando pelo homem de Deus, e aí vem uma nova fase, e vem o casamento, e o casamento é uma fase desafiadora, não é? E quando vem uma posição mais de responsabilidade no ministério, um pastorado, cuidar de um PG, um departamento de impacto na igreja, tudo isso vai gerando, e a gente precisa saber lidar com isso, porque não tem como nós evitarmos os ciclos e as etapas, as estações da nossa vida. Se você caminha com Deus, você precisa entender isso, que o amanhã sempre será maior, melhor, mais amplo do que o hoje. O próximo mês sempre será uma nova realidade. O próximo ano sempre será uma nova realidade. Você saiu do seu país, Brasil, América do Sul, não sei, outro país da Europa, e veio para cá, chegou aqui, é uma outra realidade. Já não tem um pãozinho quente, tem feijão meio adocicado pela manhã. A gente vai se adaptando, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa estrutura mental, intelectual, espiritual. Temos que ir mudando, temos que ir nos adaptando. Por quê? Porque se estamos no reino de Deus, a glória da segunda casa é maior que a primeira. Eu não posso viver numa glória só, porque o nosso Deus não é um Deus de uma só glória. A Bíblia fala que a vida do cristão, do crente, é como o sol do meio-dia, que vai crescendo, crescendo, crescendo. O sol do meio-dia é diferente do sol das 9 horas da manhã.
O sol do final da tarde é diferente do sol da 1h da tarde. Então precisamos ir entendendo de que de tempo em tempo o Senhor vai movendo as nossas vidas. E quando nós não entendemos isso, podemos passar por situações dolorosas, situações complicadas. E esse texto é um texto que trata muito bem a respeito desse propósito lindo de Deus de mudança de estação. A mudança de estação aqui é para o povo de Israel. Um sacerdócio que era liderado pelo sumo sacerdote Eli, ele estava sendo deixado para vir então uma nova geração. Tem essa canção linda do Fernandinho que a gente canta há tantos anos, não é? Que é essa canção, a geração de Samuel, né? É uma geração nova, é uma nova realidade. Não porque os velhos ficaram arcaicos, não, é porque é desejo de Deus que as situações da nossa vida venham melhorando, venham crescendo, venham transformando a nossa vida e o ambiente que nós vivemos. Um verdadeiro líder é um líder que vai se adaptando. Um verdadeiro crente é um crente que vai se adaptando. Um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, ela vai se adaptando, ele vai crescendo. E se vivermos parados somente naquilo que estamos vivendo, estamos vivendo um auto boicote. Estamos cancelando o que Deus quer fazer para as nossas vidas. E isso fala de expectativa. Diga comigo, expectativa. Se você não tem expectativa de que o seu amanhã vai ser melhor do que o seu hoje, você não conhece Deus. Vou repetir isso aqui. Se o que você está vivendo para a sua família hoje vai ser sempre o mesmo que você vai viver para sempre, você não conhece Deus. Talvez você não conheça a palavra de Deus. Porque o que Deus tem para você é mais do que você pode imaginar. E Deus, muitas vezes, Ele cria circunstâncias para que nós possamos nos movermos para viver esse tempo novo. O texto aqui fala que essa mudança, essa transformação acontece pela noite. Essa transformação, essa mudança, esse ciclo, essa transferência, essa transição acontece num período que o texto fala que todo mundo já estava dormindo. Todo mundo já estava vivendo o período da noite. É interessante porque Deus, Ele nem sempre responde da maneira que a gente quer. Às vezes Deus espera o período da noite. É aquele momento que a gente termina o turno do dia, a gente termina o shift do dia, fecha ali o caderno, bate o ponto dizendo: não foi hoje que Deus me visitou. Não foi hoje que Deus entrou na minha casa. Não foi hoje que as cadeias caíram. Não foi hoje que a cura chegou. Não foi hoje que veio o renovo, a oportunidade na minha vida. Mas muitas vezes é aí que a gente se engana. Se nós analisarmos a palavra de Deus, muitas vezes quando Deus está mais em silêncio é quando Deus realiza os maiores milagres. Porque muitas vezes a nossa própria sensação, intuição, a nossa própria limitação de sensibilidade limita a Deus nas experiências passadas. E esta noite eu estou falando de transições, de ciclos, de nova estação. Então, quando a gente está acostumado a uma nova realidade, quando a gente está acostumado com uma realidade que nós crescemos com ela, e vem o novo, a gente pode ignorar Deus por não reconhecer como Deus se move. Jesus não foi recebido porque eles esperavam Jesus de uma maneira. Eles esperavam um Messias, Superman, com uma espada na mão, vencendo o exército romano, e de repente vem o filho de Maria e José montado num jumentinho, abraçando os pecadores, as prostitutas, os ladrões, os publicanos. E aí as pessoas não entenderam que essa nova estação Deus ia se mover de uma maneira diferente. Muitas vezes Deus espera o teu período noturno, o teu período de trevas, o teu período de escuridão, para que o maior milagre venha a acontecer na tua vida. A palavra de Deus fala que os anjos não vieram anunciar a morte, o nascimento de Jesus. Não foi durante o dia, veio uma estrela e Jesus nasceu durante a noite. A palavra de Deus fala que quando Deus foi tirar Eva de Adão, a palavra de Deus fala que Adão teve que dormir, para então Deus fazer uma obra na vida dele. Quando Deus foi dar a maior promessa do Antigo Testamento, que é a promessa patriarcal na vida de Abraão, a palavra de Deus fala que um sono profundo caiu na vida de Abraão, e quando ele dormiu, foi quando Deus realizou o milagre. Muitas vezes é no momento que você menos espera,
quando os recursos humanos já não podem fazer nada por você, é aí que Deus decide abrir a porta, no silêncio. Não precisa de alvoroço, não precisa de holofote, não precisa de selfie, não precisa de live de Instagram, não precisa de live de Facebook. Muitas vezes Deus espera que as portas humanas se fechem, para que quando Ele se manifestar, você saiba que não é a mão humana, você entenda que não é a circunstância que vai apoiar a sua vida, não. São os períodos de maiores trevas, são os períodos de maiores escuridões que Deus começa a se mover em nossas vidas. Esta noite eu não sei como está a tua situação, eu não conheço a tua história, mas talvez você está passando por um período de escuridão, de silêncio. A palavra de Deus fala aqui que tanto Samuel como Eli já estavam dormindo. Talvez você já falou: não deu para mim, já passou o tempo, não foi como eu esperava. Mas essa noite eu venho como profeta de Deus dizer para você: é quando o tempo está mais escuro que os maiores milagres acontecem na vida daqueles que confiam no Senhor. Se você crê nessa palavra, diga um amém, um glória a Deus. A palavra do Senhor fala que o nosso Deus é um Deus que Ele não depende somente de uma geração, Ele sempre traz algo novo. E quando falamos de transições, quando falamos de ciclos, nós estamos falando de heranças. Diga comigo, herança. Por que herança, pastor Alisson? Porque sempre que um ciclo termina, eu estou deixando algo novo, ou algo velho, ou algo costumeiro, para o novo que vai vir, o novo profeta, o novo pastor, a nova geração. E aqui vem a maravilha do reino de Deus, que muitas vezes parece que Deus perdeu o controle, mas não, porque tudo está nos controles de Deus. Agora é nossa responsabilidade entender que o que nós vamos deixar será herança na vida da próxima geração. Os nossos sonhos, muitas vezes, as nossas profecias que Deus entrega para a nossa vida, nem sempre são profecias que nós vamos vivê-la, mas serão os nossos filhos. E é minha responsabilidade levar a tocha da promessa de Deus para essa nova geração. É minha responsabilidade preparar o coração espiritual da nova geração. É a minha responsabilidade preparar os meus filhos para sonhar mais alto do que eu possa sonhar. A Bíblia fala que quando o tempo de Moisés acabou, Deus chamou a Josué, e quando ele vai falar com Josué, ele fala: Moisés, o meu servo, está morto, agora se prepara, porque será você. Então quando Deus fala isso para Josué, Ele está falando: eu estou deixando aqui uma referência para você, mas eu não quero que você viva o que Moisés viveu. Eu quero que você venha usar o que Moisés viveu como uma plataforma para viver o novo. Eu creio que nesses 20 anos que nós vivemos aqui na catedral, na história da catedral, na história do nosso pastor, a palavra de Deus fala que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala: quando eu era criança, eu andava como criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, mas agora eu sou adulto, e por ser adulto, eu agora vou viver as coisas de adulto. Eu sei que o que nós vivemos até hoje, 20 anos, pastor Paulo, são 20 anos de maravilha, de crescimento, de referência, de poder de Deus, de milagres, de crescimento, de multiplicação, mas pela nossa idade, nós ainda estamos vivendo as coisas de criança. O maior de Deus está por vir. Vou repetir aqui esta noite: o maior de Deus está por vir. Agora é que vai começar. Nós não podemos tirar uma drive license com 12, 13 anos de idade. Temos que esperar a idade adulta. Você não pode abrir uma conta de banco, uma empresa, quando você tem 10 anos de idade. Você não pode ter uma responsabilidade numa empresa, numa escola, quando você tem 5, 7 anos de idade. Então muitas vezes Deus espera que você venha alcançar a idade adulta, porque o que você viveu até agora não é somente a tua história, é a plataforma que vai te lançar para algo maior. É a plataforma. As tuas experiências não foram vitórias de Satanás. As tuas experiências foram plataformas de Deus para Ele te amadurecer. Porque quando Deus levantar a tua vida, você vai olhar para trás e você vai entender que cada luta, cada batalha, você cresceu um pouco, para que essa nova geração, esse novo tempo, esse novo ciclo, o Senhor começa a realizar coisas poderosas em nossa vida. Golias não era o gigante de Davi, era o gigante de Saul. Mas Saul, por ele não
cuidar da sua geração, do seu chamado, Deus teve que levantar Davi para viver o novo. Muitos gigantes que nós lutamos hoje são gigantes dos nossos avós, dos nossos bisavós, que não se posicionaram nas suas estações, nas suas gerações, para que nós pudéssemos desfrutar. Você tem gigantes hoje, e todo gigante que você poupa serão gigantes que os teus filhos terão que lutar, serão gigantes que a próxima geração terá que lutar. Então esta noite eu venho da parte de Deus dizer para você: Deus colocou na sua vida as armas necessárias para vencer as batalhas da tua geração. Deus não vai permitir que gigantes, lutas, dificuldades se levantem na tua geração para você ser envergonhado, não. Deus colocou em você a estrutura necessária para que você possa crescer e respirar o novo de Deus. Deus não permitirá que você seja envergonhado. Eu não sei para quem é esta palavra aqui esta noite, mas eu quero dizer algo para você. Esse desafio, esse challenge que você está vivendo, essa dificuldade, esse vento, esse deserto que você está passando, você vai passar dando glória a Deus. Você vai chegar do outro lado e vai entender que em nenhum momento foi plano de Deus que você fosse envergonhado, não. Porque antes que chegasse o inimigo, as armas de Deus já estavam postas na tua vida. Antes de vir a dificuldade e a luta, Deus já tinha te dado a estrutura. Deus não se equivocou com esta luta, esta batalha que você está vivendo, não. Você se levantará, porque a próxima geração vai usar a tua história para vencer, crescer, multiplicar, avançar em nome de Jesus. Toca pelo menos 3 pessoas e diga: a nossa próxima geração será maior do que nós somos. Será maior. Alguém toca 3 pessoas e diga com raiva, nervoso, diga: será maior. Será maior, não se preocupe, será maior. Transferência, ciclos. A Bíblia fala que Eli estava terminando o seu legado, os 2 filhos causando escândalos no templo do Senhor, roubavam ofertas, se prostituíam com as obreiras na porta do templo, davam maus testemunhos. E a Bíblia fala que Eli todos os dias sentava no mesmo lugar que ele estava acomodado. A Bíblia fala que a sua visão ele já não enxergava bem, ao ponto de ele confundir Ana orando no espírito, e ele pensa que ela está embriagada. Um homem que perdeu a visão não só da sua geração, mas do que Deus pode fazer na próxima estação. A palavra de Deus fala de que este homem tinha uma responsabilidade, a responsabilidade de manter o fogo de Deus aceso no altar, manter a adoração frequente, a santidade respeitada, manter as portas do templo abertas, manter o sacerdócio vivo e real. Mas ele falhou. Mas quando ele falha, diz aqui o texto, de que Deus vem visitar a Samuel. E aqui eu aprendo uma lição muito importante. Todas as vezes que sacerdócio falha, Deus levanta profeta. Vou repetir outra vez. Sempre que o sacerdócio falha na nossa história, Deus levanta profetas para poder restaurar o que Deus quer fazer. O sacerdote, ele tem um propósito, profeta ele tem outro. Todos nós temos uma história que muitas vezes não são histórias de aplaudir, histórias de decepções, histórias de traumas. Eu, por exemplo, cresci numa casa sem pai e sem mãe. Meu pai era uma pessoa que tinha uma vida completamente complicada. Eu fui buscar meu pai 3 vezes na rua, jogado, para colocar numa clínica. Então quando eu me casei, eu não sabia o que era ser marido, que eu não tinha referência. Quando eu tive minha filha, eu não sabia como ser pai, porque eu nunca tive um pai que me amasse. Era uma dificuldade que eu tinha. A minha família era uma família completamente desestruturada.
Uma família completamente marcada por drogas, bebidas, separações, brigas, contendas. Então eu não sabia como educar minha família para poder levar uma família bíblica, com princípios bíblicos. Mas de repente Jesus me salvou, e eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu encontrei não um templo, uma congregação, uma instituição, eu encontrei uma família. E aí nessa família eu conheci pessoas que se comportavam como o irmão que eu nunca tive. Eu conheci pessoas que se comportavam como o tio que eu nunca tive, como a minha mãe que eu nunca tive, como o meu pai que eu nunca tive. Eu comecei a identificar maridos e comecei a tomar isso como referência na minha vida. Eu comecei a aprender da igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? De que Satanás nunca conseguirá manter vivo a ferida da tua história. Satanás nunca conseguirá manchar a história de um sacerdócio falido. Satanás nunca conseguirá permanecer dizendo que o reino quebrou, que o reino não avançou. Não, porque Deus sempre tem profetas para serem levantados. Eu não sei o que tem faltado na tua história e na tua vida. Eu não sei quem falhou na tua geração. Eu não sei qual foi o amor que você nunca recebeu, o abraço que até hoje você nunca teve. Talvez você olha um pastor, um irmão da igreja abraçando a esposa e pensa: como eu queria que o meu marido me abraçasse dessa maneira. Você olha um pai abraçando, fazendo carinho na sua filha, e você fala: ah, se eu tivesse um pai que tivesse feito isso comigo. Essa noite eu venho dizer algo para você: nunca existirá na história do reino de Deus aonde Satanás permanece feridas abertas. Não, esta noite eu vim dizer para você: sempre que o sacerdócio falhar, Deus tem profeta pronto para ser levantado. Deus nunca vai te decepcionar. Deus vai te abraçar quando faltar o abraço na tua vida. Deus vai te amar quando faltar o amor na tua vida. Deus te renovará quando faltar alguém que te renove. Deus te levantará quando não tiver nenhuma mão estendida para você. Deus abrirá a porta quando o porteiro desaparecer. Deus te curará quando os médicos falharem. Quando vier o diagnóstico do câncer dizendo não tem chance, porque o sacerdócio falhou. Do outro lado, Deus levanta um profeta com dom de cura para trazer a cura na tua vida. Esta noite eu venho da parte de Deus dizer para você: Deus está levantando profetas para poder restaurar a tua história. Se você crê, faça barulho aqui esta noite. Se você crê, faça barulho aqui esta noite. Toca 3 pessoas e diga: você não está abandonado, Deus está cuidando. Eu não estou abandonado. Eu sei que tem pessoas aqui que deixaram o seu país, que vieram em busca de um sonho, em busca de um propósito, às vezes escutando a voz de Deus, uma direção de Deus, e você veio para cá. A mamãe ficou, o papai ficou, o tio ficou, o irmão ficou, a tua igreja ficou para trás. As tuas experiências, as pessoas que você corria para chorar e ser escutado, ficaram lá no teu país. Mas esta noite eu venho dizer para você que se o pai ficou lá na tua terra, Deus já tinha um pai preparando aqui, esperando por você. Se você deixou uma família, Deus já preparou uma família de braços abertos esperando por você. Você não está abandonado. Deus está levantando uma geração profética, porque quando falha o sacerdócio, Deus levanta profeta para restaurar a sua vontade e o seu propósito. Alguém pode dizer amém? Mas nós temos um problema aqui. Qual é o problema, pastor Alisson? É o problema que nunca na história, na Bíblia, profeta se levantou como criança. Nunca na história bíblica um profeta foi levantado como criança. Profeta a gente está acostumado a ler vestido de camelo, comendo gafanhoto.
profetizando com um jugo nas costas. A gente está acostumado a ver profetas subindo um monte e matando 50, orando para que fogo caia do céu. A gente está acostumado o profeta lutando contra os profetas de Baal. Mas nós não temos referência. O que isso quer dizer? O que Deus vai fazer na tua vida não será como você está esperando. Vou repetir aqui. O que Deus vai fazer na tua vida não virá como você está esperando. O que Deus vai realizar na tua vida terá uma aparência diferente. O que Deus vai fazer na tua vida vai vir num pacote diferente. O que Deus vai fazer na tua vida vai vir com um cheiro diferente. O que Deus vai fazer na tua vida vai vir com um tamanho diferente. Talvez você não vai reconhecer, mas quando chegar na tua casa, você vai entender que o propósito de Deus está se cumprindo na tua vida. Não vai vir como a tua família está acostumada. Não vai vir como o teu ministério está acostumado. Deus vai levantar. A palavra de Deus fala que eram pelo menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Estavam todos reunidos. De repente o discípulo chega para Jesus e fala: Senhor, despede o povo, porque eles não têm aonde comer. E perguntaram: mas por que não tem? Porque nós olhamos todos os padeiros que estão reunidos aqui, buscamos todos os pescadores que estão aqui, e nenhum deles tem pão, e nenhum deles tem peixe. Olhamos a todas as lojas que tem aqui, e nenhuma delas tem peixe para vender suficiente, nenhuma delas tem pão suficiente. E Jesus falou: ok, mas o que nós temos? Aí de repente alguém chega e fala: temos um menino, mas menino não está acostumado a ter pão e peixe, mas menino não está acostumado a alimentar pessoas. Menino é menino. O texto fala que ele nem foi contado, porque não era uma possibilidade. Mas esta noite eu venho dizer para você: foi exatamente o menino esquecido, o menino que ninguém olhou, o menino que não estava contado, o menino que não entrou no censo, o menino que foi abandonado. Esse menino Deus levantou e todo mundo saiu alimentado. Esta noite Deus está dizendo para você: vai vir uma porta sobre a tua vida que ninguém jamais entrou por ela. Não tem referência, não tem história. Você vai ser o primeiro. Se você crê que você vai ser o primeiro, levanta do teu lugar aonde você está, toca 3 pessoas e diga: você será o primeiro da tua história. Você será o primeiro da tua história. Não vai ser cópia. Alguém aqui pode dizer isso? Eu não sou cópia. Eu não. Grita mais forte, diga: eu não sou cópia. Eu sou original de Deus. Eu tenho um plano original de Deus na minha vida. Grita forte comigo: vai ser diferente. Não, você pode fazer melhor, diga: vai ser diferente. Quando Deus fala com Samuel, e eu vou terminar aqui. Samuel se levanta e ele vai buscar Eli. Senhor, o Senhor me chamou? Ele fala: não, eu não chamei. Volta para onde você estava dormindo. Samuel volta. Deus fala a segunda vez: Samuel, Samuel. Ele vai até Eli: o Senhor me chamou? Ele falou: não, volta para o lugar onde você estava. Terceira vez Deus fala: Samuel, Samuel. Ele vai a terceira vez para o Eli e fala: o Senhor me chamou? Ele diz: eu não te chamei. Então Eli fala algo importante. Ele fala: volte para o lugar aonde você está ouvindo essa voz, e só saia de lá quando você entender o que essa voz está falando. Então você não vai se mover. Deixa eu dizer algo para você. Você é chamado para profetizar nessa geração. Você é chamado para poder restaurar algo que foi quebrado nessa geração. Deus vai te usar de maneira poderosa. Mas o fato, pastor Paulo, de eu ser profeta, que
Que eu escuto a voz de Deus, pastor Tassi, não significa que eu sei me mover no que Deus está falando. Vou repetir outra vez. O fato de eu escutar a voz de Deus não significa que eu saiba me mover no que Deus está falando. Por isso que necessitamos de discipulado na igreja, de cobertura espiritual. Talvez você grita mais do que o seu pastor. Acho um pouco difícil. Talvez você se move mais do que o seu líder de PG. Talvez você se vê uma pessoa, mas Deus está falando comigo, eu tenho um chamado. Você pode ouvir a voz de Deus, mas a direção Deus vai colocar na vida daquele que está sobre a tua vida. O problema de muita gente é que escuta a voz de Deus e sai do lugar aonde Deus quer fazer mais. Ele escuta a voz de Deus, Samuel, Samuel, e ele sai do lugar. Quando ele vai falar com Eli, Eli fala, Eli era cego, sem visão, mas Deus ainda respeita a direção da autoridade espiritual. Então foi o Eli desviado, sem visão, acomodado, com a família destruída, que falou, volta para o lugar aonde essa voz está falando contigo. Muitos de nós jogamos fora o nosso ministério, o nosso chamado, as oportunidades de Deus, porque nos movemos antes da direção. A palavra que vem da parte de Deus na nossa vida, muitas vezes é para que você espere que o sacerdote venha e diga, agora pode se mover, agora volte, agora espere. Nós somos uma geração afoita, aquela geração que quer fazer rápido, que as coisas aconteçam. Eli tinha os seus problemas, mas uma coisa ele sabia fazer: fica no lugar que Deus está falando contigo. Volta para o lugar aonde Deus está se revelando a você. Essa é a palavra de Deus esta noite. Talvez você está orando e dizendo, o que mais que eu preciso fazer? Tudo está se encaixando. Não se mova enquanto Deus não mandar você se mover. A palavra de Deus fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus enviou uma nuvem para poder guardar o povo ali do sol do meio-dia, e uma coluna de fogo para guardar durante a noite. E quando a coluna estava parada, o povo não se movia. Quando a coluna se movia, o povo se movia. Esse é o problema dessa geração. Muitas vezes nos movemos de acordo com o que nós pensamos e não nos movemos de acordo com a obediência. Esta noite Deus vai romper um novo tempo na tua vida, que Deus vai falar contigo aonde você está. Talvez você saiu da posição, parece que Deus já não fala mais contigo. Deus falou uma vez, Deus falou duas vezes, Deus falou três vezes, até Eli dizer, volta para o lugar aonde Deus falava contigo. Talvez você deixou de orar, talvez você deixou de jejuar, porque você já não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Você parou de ler a Bíblia, você pediu licença ao pastor, já não vou mais servir, essa coisa de PG já não é mais para mim. Esta noite Deus está dizendo, volta para o lugar aonde eu falava contigo, volta para o lugar aonde você escutava a minha voz, volta a ser humilde, volta a adorar, volta a se humilhar, volta a ter os ouvidos espirituais abertos, porque esta noite Deus tem uma palavra para ti. Quantos querem esta palavra? Diga amém. Esta noite Deus tem uma palavra para ti. Quantos querem esta palavra? Grita aleluia. Grita comigo. Deus falou uma vez, Deus falou duas vezes, Deus falou três vezes. Agora olha para quem está do teu lado e diga assim para ele ou para ela, não vai parar por aí, não vai parar por aí. O diabo está falando na tua cabeça, dizendo que Deus já não vai falar contigo, mas esta noite tem uma direção de Deus. Volta, porque Deus vai falar outra vez. Deus vai te dar a direção. Naquele dia o menino virou profeta, naquele dia o menino virou juiz, naquele dia Israel voltou a ouvir a voz de Deus, naquele dia as famílias foram restauradas, naquele dia o céu se abriu, naquele dia o sacerdócio foi restaurado, naquele dia a adoração levantou outra vez, e na quarta vez
não parou. Ei, Deus manda dizer: a minha história não parou contigo. Eu não fechei a minha boca, mas volta essa noite. Volta ao lugar da adoração, porque eu vou voltar a falar contigo. Quantos creem nesta palavra, grita amém. Eu vou te dar 5 minutos para sair do teu lugar e vir aqui na frente, porque Deus vai te dar outra palavra. Deus vai te dar o renovo. Pode seguir, Magu. Em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por ti. Se esta palavra falou contigo, eu quero dizer que o Senhor vai restaurar o que estava perdido. O Senhor vai curar o que estava enfermo. O Senhor vai levantar o que estava caído. Isso, pode sair do teu lugar. Vem na frente, vem na frente, vem na frente. Volta para o lugar da adoração. Volta para o lugar do quebrantamento. Volta a derramar lágrimas. Deus está com saudades. Deus está com saudades. Deus está com saudades. Quantos querem ouvir a voz de Deus outra vez? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Deus vai falar de novo. Quantos creem que Deus vai falar de novo? Quantos creem que Deus vai falar de novo? Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu oro pelos teus filhos. Eu oro, Senhor, por essa geração. Sacerdócio vai ser restaurado hoje. Quantas lágrimas, quantas lágrimas. Deus estava com saudades. Deus estava com saudades. Deus estava com saudades. Deus queria as lágrimas outra vez. Volta para o lugar, diz o Senhor. Volta para o lugar da adoração. Volta para o lugar da adoração. Volta, porque Deus vai voltar a falar. Deus vai voltar a falar. Eu creio, eu creio. Senhor, oramos. Isso. Levanta a tua mão direita. Levanta a tua mão direita e diga: eis-me aqui, Senhor. Pode falar que eu estou preparado. Levanta a tua mão direita e diga: pode falar, Jeová, que eu estou aqui outra vez. Pode falar, Senhor, porque eu voltei para o lugar. Eu não vou sair mais daqui. Eu vou ficar aqui. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui está, Senhor amado, os teus filhos. Aqui está, Senhor amado, os teus servos. Aqui está, Senhor Altíssimo, a tua noiva. Aqui está a tua filha. Ela está voltando para o lugar. Ela está voltando para o lugar. Ela está voltando para a posição. Ela vai voltar, Senhor amado, à adoração. Vai voltar, Senhor, a buscar a tua presença. Eu quero terminar aqui fazendo uma pergunta. Talvez essa palavra que você precisava ouvir era só essa, que você quer voltar. E talvez você não está longe somente do ministério. Talvez você não esteja somente longe da oração, da consagração, da palavra, do servir. Você está longe de Deus. E esta noite Deus está dizendo: volta. E eu quero perguntar aqui essa noite: quem é a primeira pessoa que quer dizer: Jesus, eu vou voltar para os teus braços. Eu quero conhecer os teus braços. Se tem alguém aqui essa noite, dê um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Queremos ministrar na sua vida. Se tem alguém aqui que talvez está desviado dos caminhos de Deus e queira voltar, essa noite é a noite que Deus marcou para falar contigo. Volta. Talvez você nunca aceitou Jesus e você entrou aqui esta noite dizendo: eu preciso ouvir Deus, e Deus está falando contigo. Vem para o lugar aonde eu falo contigo. Se tem alguém aqui esta noite, dê um sinal com a sua mão, que queremos orar por você. Queremos ministrar sobre a sua vida. Senhor, eu oro
pela vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Vem, Senhor Altíssimo, toca agora, Senhor maravilhoso, a cada um dos teus servos e tuas servas. Levanta, Senhor, essa geração de Samuel. Levanta essa geração, Senhor, que restaura sacerdócio. Essa geração, meu Pai Altíssimo, que traz cura, libertação. Essa geração que se levanta com autoridade. Nós oramos, profetizamos e liberamos a palavra, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Levanta a tua mão mais alto que você possa e diga: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Diga comigo: eis-me aqui. Diga: a minha casa está pronta, a minha família está pronta. Se você crê nisso mesmo, dá o melhor aplauso da tua vida esta noite. Dá o melhor aplauso. Dá um abraço em pelo menos 3 pessoas e diga: se prepara, porque hoje está começando novo na tua vida. Hoje está começando novo na tua vida. Profetiza: hoje está começando novo na tua vida.